nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Amém? Pode sentar aí, irmãos. Irmãos, se vocês observarem a palavra de Deus, ela fala muito sobre o inferno. As pessoas dizem que Cristo veio para trazer salvação, mas ele também veio para trazer juízo. Eu não lembro se é em Pedro ou é 1 João que diz que Cristo veio como nosso advogado, e hoje ele está no céu como nosso advogado, mas um dia ele vai estar no céu como nosso juiz. E se nós não fizermos a escolha agora, aqui enquanto estivermos vivos, depois da morte não adianta mais clamar. A Bíblia diz que Cristo está voltando. Embora muitos acham demorado, para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Cristo pode vir agora nessa nossa geração? Pode. Como pode vir nas gerações futuras também. O dia e a hora ninguém sabe, mas esse dia vai chegar. Só que a Bíblia nos dá alguns sinais da vinda de Cristo. E aqui no versículo 8, aliás, no versículo 13 diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é quando a gente deixa esta palavra e segue homens. Muitas pessoas deixam de seguir a palavra de Deus para seguir a palavra de homens. Muitas pessoas deixam de seguir a palavra de Deus para seguir pastores, para seguir padres, para seguir outros tipos de pessoas. Eu não sou contra os pastores, os padres. Não, nós temos que ouvir o nosso pastor, nós temos que ouvir os nossos líderes. Só que entre a palavra de Deus e a palavra do pastor, nós temos que ver qual delas está falando a verdade. Se o pastor estiver conforme a palavra, amém, nós devemos seguir ele. Se a gente lê em Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no homem. Eu já falei uma vez aqui. E a palavra também diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós temos que ter os nossos líderes espirituais, ou seja, os pastores, para nos direcionar. Porque sem a orientação de uma pessoa, a gente não consegue continuar na fé. Por que a gente não consegue? Porque o inimigo é astuto e ele tenta nos colocar para baixo. Eu estou passando por dificuldades porque eu procuro onde congregar. Não vou contar os motivos do porquê, porque isso aí não importa. Só que, como eu não tenho uma cobertura espiritual, eu não tenho alguém que ore por mim, tem dias que eu me sinto fraco, com vontade de desistir. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, tem me conservado. E às vezes eu pergunto: até quando Deus vai me sustentar? Como eu falava da apostasia, gente, nós tivemos aqui no Brasil, esta semana que se passou, algo terrível, gente, que muitos aplaudiram de pé, muitas lágrimas e muitos de joelho.
Eu não estou falando contra a pessoa do Papa, mas a apostasia que o povo faz através dele. As pessoas estão apostatando da fé para seguir o homem. Ele é um homem que nem qualquer um de nós. Ele é um homem que tem sentimento, que nenhum de nós. Mas ele não é Deus. E nós não devemos de reverenciar homens. Quando eu falo homens, eu falo homem e mulher. E as pessoas reverenciam homem. Segundo as reportagens, era milhões e milhões e bilhões de pessoas ali atrás de um homem. E eu fico pensando, como está o coração de Deus ao olhar para a terra e ver tudo isso? Aquele ser que eu criei está ali, diante de um homem se prostrando. Isto é apostasia. Como fica o coração do Senhor Jesus quando Ele olha para aquelas mãos manchadas pelos nossos pecados, com o furo dos cravos ali, e Ele vê aquele povo dando as costas para a palavra e seguindo aquele homem. Como fica o Espírito Santo quando olha para cada um de nós e vê tanto sacrifício que Ele tem de nos convencer da verdade, da justiça e do juízo, e as pessoas correndo atrás de homens. É triste ver isso, mas infelizmente ou felizmente está se acontecendo nos nossos dias. Infelizmente para muitos, infelizmente porque a palavra de Deus fala que se acontecer. A palavra fala aqui no homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? É aquele que vai se rebelar um dia contra tudo e todos que querem fazer a vontade de Deus. Se não me falha a memória, em 2 Coríntios 11, 14 diz que não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E quantas vezes a gente ouve pessoas dentro da igreja, membros ou pastores, que não estão ali por amor ao Evangelho, mas sim estão ali transfigurados para fazer a vontade do inimigo. Estão ali para tirar as ovelhas do rebanho de Deus, tirar as ovelhinhas e botar a perdição. Eu sei que as pessoas vão dizer assim: ah, mas todos que estão dentro da igreja são de Deus. E eu digo, nem todos vão para o céu, porque a Bíblia é clara quando diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E sabemos que dentro da igreja os lobos em pele de cordeiro estão agindo. Tem muita gente que eles não estão dentro da igreja por amor a Cristo, mas sim estão ali para desfazer a obra de Deus, para envenenar os filhos de Deus, para pôr inimizade dentro da igreja, para fazer fofoca, para levantar falso testemunho, para tentar desmoralizar a igreja. Sabemos que o mundo aí fora, o povo de Deus é um povo que não tem valor. Sabemos que o povo aí fora fala muito mal dos pastores. Para o povo aí fora, a grande maioria diz que os pastores são ladrão. Realmente existem pastores ladrões, mas existem muitos pastores que estão para fazer a obra de Deus. Deus sabe os que são dele. E vai haver um dia que Deus vai separar. Este é meu. E esse ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai. Mas tem aquele que ele vai dizer: ide para o fogo do inferno. Naquele dia vai haver choro e ranger de dente. E que nós não sejamos esses que vão chorar e ranger os dentes. Porque muitos vão chorar naquele dia. Uma vez eu ouvi uma pregação do Mastral, agora eu não lembro o nome dele, Daniel Mastral. E ele mesmo confessa que na época que ele era satanista, ele disse que ele aprendeu a falar o hebraico para enganar as pessoas dentro da igreja. E ele falava em hebraico e namorava uma crente. Só que ele estava lá para
tirar o povo de Deus da igreja. E ele namorava uma crente. Disse que num dia eles foram fazer um retiro. E ele estava, eu não lembro como, se ele estava sentado numa árvore, onde ele estava, numa pedra, em algum lugar. E ele disse que ele começou a xingar essa namorada dele em hebraico. E ela começou a glorificar e dizer: glória a Deus, ele está falando em línguas estranhas. Só que ele estava amaldiçoando a própria menina. Então, uma coisa que eu tomei por base, que sempre que alguém falar em línguas estranhas, levanta a tua mão para o céu e diz: Senhor, se é de ti eu recebo. Mas se é do inimigo, que caia por terra em nome de Jesus. E eu tomei isso por lição. E eu sempre faço isso quando eu ouço alguém orar em língua. E já houve momento que a pessoa se calou e não falou mais. E aí eu fiquei sabendo que não era de Deus. A palavra de Deus continua aqui, no versículo 7, diz assim, ó: com efeito ao ministério da iniquidade, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu acredito que aquele que detém o inimigo é o Espírito Santo. É a igreja de joelhos dobrados orando a Deus. Porque enquanto a igreja estiver de joelhos dobrados, o inimigo não pode agir. Mas vai ter um dia que essa igreja vai ser levantada. E eu acredito, eu não li na Bíblia, mas eu acredito que o Espírito Santo também vai ser levantado naquele dia. E então esse mundo vai ser entregue a Satanás. E ai daquele que ficar. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. O diabo, ele tem poder de curar. Aí muitos vão dizer assim: tem. Porque é o diabo que põe a doença na maioria das vezes nas pessoas. Algumas semanas atrás um senhor foi trabalhar comigo. Eu trabalho na construção civil. E ele me dando testemunhos de que a esposa dele estava doente há alguns anos atrás. E aí levaram ela numa terreira para que fosse tirada essa doença. E ela foi lá nessa lugar de macumbarias e tiraram dela a doença. E o caboclo lá, sei lá quem é que se manifestou, disse que ia tirar a doença e tirou. E ele me contando aquilo como se fosse grande coisa. E eu disse para ele: o diabo não tem poder de fazer isso, de curar. Ele simplesmente tirou a doença da tua mulher do lugar e colocou no outro. E ele meio não acreditou em mim. Passou-se alguns, talvez 2, 3 dias, eu não sei quantos dias, ele chegou apavorado no serviço, dizendo que a mulher dele estava doente. E eu disse: o diabo não curou a tua mulher. Ele simplesmente transferiu a doença dela. Agora ele saiu de lá, ele está em outro serviço, eu não sei como está a esposa dele. Eu sei que ele ficou correndo durante uma semana com ela para os médicos. Só que a esposa também se converteu agora. Então eu creio que Deus vai fazer a obra. E eu creio que Deus vai curar ela. O diabo não tem poder de cura. Aqui no verso 10 diz assim, ó: e que todo engano dá injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Muita gente não acolhe o amor da verdade. Qual é a verdade? A minha verdade? Não. Porque eu não tenho verdade em mim. Mas a verdade é esta aqui, é a palavra de Deus. E muita gente não acolhe o amor a essa verdade. E esses vão padecer. Porque a própria palavra diz: é por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. E o que é a mentira? Tudo aquilo que Satanás prega. Se vocês observam, quem leu a Bíblia de Gênesis Apocalipse sabe que tudo que Deus disse, isso não é para fazer, o diabo diz: vai lá e faz. Tudo que Deus disse, não faz, o diabo diz: faz.
Porque o diabo só tem um prazer na vida: é destruir o povo de Deus. Ele é tão sagaz que ele trouxe com ele 1/3 dos anjos. E quantos milhões ele vai conseguir levar com ele para o inferno? E a Bíblia diz que essas pessoas vão para o inferno porque não deram crédito, porque não amaram a verdade, mas deram crédito à mentira. E Deus continua dizendo assim, ó: é por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram, carecem da glória de Deus. Se não falha a memória, em 1 João, que diz que se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso, porque todos pecamos. E a verdade não está nele. E esse pecado, ele é prazeroso. Tudo que é pecado é prazeroso. Aí vocês vão dizer assim: é verdade? É. Tudo que é proibido é melhor. Observe, quem já foi namorado sabe que aquele beijo roubado é melhor. Por exemplo, hoje não, que é tudo mais aberto, mas antigamente, na minha época, namorar escondido era bem melhor do que namorar às claras. Porque tudo o que é proibido por Deus é mais prazeroso ao mundo. Por quê? Porque Deus, ele exige santidade, e o mundo não. O mundo quer viver atrás do pecado. Se a gente voltar aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, aliás, capítulo 4, uma folha antes diz assim, fala da vinda de Cristo, que ele vai vir sobre a nuvem, e que aqueles que estão mortos, ou seja, estão dormindo, porque ninguém morre, e sim é uma transição, estão dormindo, eles vão ressuscitar e vão ser arrebatados juntamente com aqueles que estiver vivo. E no capítulo 5 diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão do que? De que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, se alguém disser assim, Jesus está aqui, Jesus está ali, é mentira. Ele vai vir numa hora que a gente não espera. E muita gente nesse dia vai estar desprevenido. Vai estar que nem as 10 virgens, 5 preparadas e 5 não. E no versículo 3 diz assim, ó: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de modo algum escaparão. Quando andarem dizendo paz e segurança, isso me faz lembrar um mês atrás o que aconteceu aqui no Brasil. Vocês lembram o que aconteceu há um mês atrás aqui no Brasil? Protestos e manifestações, o povo pedia o quê? Paz e segurança. Liga a televisão, os telejornais, o que o mundo pede? Paz e segurança. Isto é um sinal que Cristo disse: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Se a gente buscar a entender a palavra de Deus, a gente vai estar mais próximo de Deus. Se a gente ler em Mateus 24, a gente sabe que naquele dia as pessoas vão estar trabalhando, um vai ser levado e o outro deixado. Vai ter 2 numa cama, um vai ser levado e o outro deixado. Porque nem sempre o casal vai ir para o céu. Porque o marido não salva a esposa e nem a esposa o marido. Pai não salva filhos e nem filhos salvam pais. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Cada um vai dar conta dos seus atos. Eu vou dar conta dos meus atos. Tudo aquilo que eu fiz conscientemente e sabia que era errado, eu vou dar conta.
e cada um de nós. Sabemos que Cristo está voltando. E o que é que nós estamos fazendo? Esta é a minha pergunta. O que é que eu estou fazendo? Quanta gente precisando de oração. Ouvimos tantos testemunhos.